Naquela noite, Roma acreditou ter conquistado seu inimigo. Mas o que encontrou foi o silêncio mais aterrorizante de sua história. 300 mulheres mataram seus próprios filhos e depois se enforcaram umas às outras com suas tranças. Porque uma civilização inteira escolheu se apagar do mundo antes de viver sob o domínio romano? Que medo pode ser mais forte que o instinto de uma mãe? Foi um ato de loucura coletiva ou o último desafio contra o império mais poderoso da Terra? Para compreender esta decisão extrema, devemos seguir o caminho que levou Roma a destruir um povo em um único dia, para compreender como se chegou àquela noite de silêncio absoluto. Não devemos começar em Roma. Ainda não. Devemos olhar para o norte, para um mundo frio, hostil, coberto de florestas escuras e costas castigadas por mares imprevisíveis. Ali viviam os símbrios e os teutões, povos que Roma chamava de bárbaros, mas que na realidade eram algo muito diferente de um exército invasor. Eram uma civilização inteira em movimento. Homens, mulheres, idosos e crianças avançavam juntos. Não marchavam em formação, nem portavam estandartes de conquista. Empurrados pela fome, pelo avanço do mar, por um cataclismo que a história nunca chegou a registrar com precisão. Abandonaram sua terra ancestral em busca de um lugar onde sobreviver. Não queriam dominar impérios, queriam um lar. No entanto, sua passagem pela Europa deixou um rastro de destruição impossível de ignorar. Ao longo de sua migração, tribos inteiras foram atropeladas, pequenos reinos locais desapareceram, os exércitos que tentaram detê-los foram destroçados um após o outro. Não porque os símbrios e teutões fossem estrategistas brilhantes, mas porque se moviam como uma força da natureza. Uma maré humana impossível de conter, impulsionada pelo desespero e pela necessidade. Com o tempo, seu olhar se fixou em um único destino: Itália, Roma, o único lugar rico o suficiente para alimentar centenas de milhares de pessoas. Para eles, Roma não era um inimigo ideológico, era uma promessa de sobrevivência. Mas para Roma, no início, eles não foram mais do que outro problema distante, outra horda bárbara que seria resolvida mais tarde. Esse desprezo foi o primeiro erro. No ano 105 a.C., perto de Aráusio, uma força combinada de símbrios e teutões enfrentou 2 exércitos romanos. 2 cônsules, mais preocupados com o orgulho e a rivalidade política do que com o perigo real, subestimaram completamente seu inimigo. Discutiram entre eles, dividiram suas forças e avançaram sem coordenação. O resultado foi uma catástrofe sem precedentes. Em uma única jornada, 80.000 legionários e 40.000 auxiliares foram aniquilados, 120.000 homens mortos em uma tarde. Uma derrota pior que qualquer outra sofrida pela República, pior inclusive que Canas. Quando a notícia chegou a Roma, o pânico tomou conta da cidade. Seus exércitos do norte haviam deixado de existir e o caminho para a da Itália estava aberto. Roma, pela primeira vez em gerações, sentiu-se indefesa. A derrota de Aráusio não foi apenas uma tragédia militar. Foi uma ferida aberta no orgulho romano. Durante gerações, Roma havia crescido acreditando-se invencível, convencida de que qualquer ameaça podia ser esmagada com disciplina e aço. Mas agora, em um único dia, 120.000 homens haviam sido apagados do mapa. As legiões do norte haviam desaparecido. Não restava nada entre a Itália e aquela maré humana que avançava lentamente para o sul. O pânico tomou conta da República. Nas ruas de Roma começaram a circular rumores cada vez mais obscuros. Dizia-se que os símbrios e os teutões eram gigantes, que não sentiam dor, que lutavam até morrer sem recuar um único passo. O terror símbrio se tornou uma lenda viva. Não era só medo do inimigo, era medo do colapso. Se aqueles povos cruzassem os Alpes, Roma não teria com que detê-los. As instituições começaram a ruir. As leis, que durante séculos haviam sido sagradas, começaram a parecer um luxo perigoso.
Em momentos normais, a República se protegia dos homens ambiciosos, limitando o poder e o tempo no cargo. Mas já não eram momentos normais. Roma não precisava de um político. Precisava de um salvador. E assim, a cidade voltou seu olhar para um homem que desprezava as regras tanto quanto entendia a guerra. Não pertencia às grandes famílias patrícias, nem ao velho círculo do poder. Não havia herdado prestígio nem influência. Havia se forjado no campo de batalha, ascendendo das fileiras graças a uma mistura de brutalidade, disciplina e gênio tático. Seu nome era Caio Mário. Mário foi eleito cônsul uma vez, depois outra, e mais outra. 5 vezes consecutivas, quebrando todas as tradições da República. Ninguém se atreveu a detê-lo, porque ninguém tinha uma alternativa melhor. Quando o fim do mundo parece próximo, Roma não busca equilíbrio nem legalidade. Busca alguém disposto a fazer o necessário. Mário entendia o medo porque havia vivido com ele. Sabia que o velho exército romano, formado por cidadãos proprietários, já não servia para a guerra que se avizinhava. Aquilo não seria um conflito limitado. Seria uma luta pela sobrevivência total. E para vencer uma guerra assim, Roma tinha que se transformar. A República estava prestes a cruzar uma linha da qual jamais regressaria. Caio Mário não chegou ao poder por tradição, nem por sobrenome. Chegou porque Roma estava aterrorizada. Era um novus homo, um homem novo, alheio à aristocracia que havia governado a República durante séculos. Não falava a linguagem refinada do Senado. Falava a linguagem do acampamento, do medo e da sobrevivência. E isso, naquele momento, o tornou indispensável. Mário compreendeu algo que os nobres se recusavam a aceitar. O exército romano estava obsoleto. Dependia de cidadãos proprietários que serviam por temporadas e regressavam a seus campos. Mas o inimigo que enfrentavam não voltaria para casa após uma campanha curta. Os símbrios e os teutões não tinham retaguarda, não tinham pátria para a qual regressar. Lutavam com tudo o que eram. Para enfrentá-los, Roma precisava de um exército diferente. Enquanto o pânico se espalhava pela cidade, Mário impulsionou a reforma militar mais radical da história romana. Abriu as legiões aos cidadãos sem terras, aos pobres, a homens que não tinham nada a perder. O Estado lhes proporcionou armas, treinamento e pagamento. Já não seriam camponeses ocasionais, seriam soldados profissionais. Mas a mudança mais profunda não foi material, foi emocional. Mário deu a seus homens um símbolo único, a águia. Um estandarte pelo qual viver e morrer. A lealdade do legionário deixou de estar dirigida à república abstrata e se concentrou em uma figura concreta, seu general. Mário não só criou um exército mais eficiente, criou um exército pessoal. Aquela decisão salvou Roma, mas também semeou uma semente perigosa. Pela primeira vez, um general contava com tropas cuja sobrevivência, identidade e futuro dependiam exclusivamente dele. A disciplina se tornou absoluta, a obediência inquestionável. Roma havia forjado uma máquina de guerra capaz de destruir qualquer coisa que se interpusesse em seu caminho. Enquanto isso, o inimigo também se movia. A grande migração se fragmentou. Os símbrios se dirigiram para a Espanha, afastando-se temporariamente do coração da República. Foi um alívio inesperado, quase um presente do destino. Mas os teutões, a tribo mais feroz, tomaram outra rota. Avançaram diretamente para a Itália, atravessando o sul da Gália. A confrontação já não era uma possibilidade, era uma certeza. E Mário, com seu novo exército, marchou para o norte, não para atacar de imediato, mas para esperar, para observar, para preparar algo muito mais obscuro que uma simples batalha. Mário não tinha pressa para enfrentar os teutões. Sabia que o tempo podia ser uma arma tão letal quanto o aço. Enquanto seu inimigo avançava lentamente pela Gália, arrastando carroças, gado e famílias inteiras, ele treinava. Dia após dia, suas legiões repetiam os mesmos movimentos até convertê-los em reflexos. Marchar,
formar, lançar, fechar fileiras. Não eram homens lutando juntos, eram peças de uma única máquina. Ao contrário dos guerreiros teutões, impulsionados pela fúria e pelo impulso, os soldados de Mário aprenderam a dominar o medo. Sua força não residia na coragem individual, mas na disciplina coletiva. Cada homem sabia exatamente o que fazer e quando fazer. E, sobretudo, sabia que o soldado ao seu lado faria o mesmo. Essa confiança mútua era o verdadeiro coração do novo exército romano. Mário também compreendia seu inimigo. Sabia que os teutões se alimentavam de sua própria ferocidade, de seu impulso imediato, da necessidade de demonstrar valor frente à sua comunidade. Essa mesma energia, pensou, podia se voltar contra eles. A impaciência seria sua fraqueza. Por isso, decidiu não apresentar batalha aberta. Ainda não. Escolheu o lugar com cuidado. Aquae Sestiae, a atual Aix-en-Provence. Um vale fértil atravessado por um rio, cercado de colinas. Mário chegou primeiro. Em vez de se posicionar na planície, ocupou as alturas. Fortificou um acampamento em uma posição dominante, difícil de atacar, de onde podia observar cada movimento inimigo. Dali, obrigaria os teutões a se exporem. Quando finalmente chegaram, não o fizeram como um exército organizado, mas como uma avalanche. Centenas de milhares de pessoas encheram o vale de um lado ao outro. O chão tremia sob o peso de seus carros e animais. O ar se encheu de gritos, cornetas de guerra e o cheiro de corpos cansados e gado. Era uma cidade em movimento, impulsionada pelo desespero. Seu rei, Teutobod, descrito como um gigante de força descomunal, cavalgou até as encostas da colina romana. Dali zombou de Mário e seus homens, chamou-os de covardes, desafiou-os a descer e lutar cara a cara. Para qualquer outro general romano, educado na honra e no orgulho, aquela provocação teria sido irresistível. Mas Mário não lutava por honra, lutava para vencer. Ignorou os insultos, ordenou a seus homens que permanecessem em silêncio e esperassem. Um dia, depois outro, e mais outro. Enquanto isso, dentro do acampamento romano, a tensão crescia. Os legionários escutavam os cantos de guerra inimigos dia e noite. Viam os teutões bater suas espadas contra os escudos, ansiosos por combater. Mário os conteve. Deixai que se consumam em sua própria raiva, disse-lhes. Deixai que sua fúria se torne cansaço. Sem que eles soubessem, a verdadeira armadilha já estava em andamento. Enquanto os teutões transbordavam de fúria ao pé da colina, Mário observava em silêncio. Sabia que cada dia que passava jogava a seu favor. Não só estava esgotando a paciência do inimigo, estava controlando o recurso mais vital de todos, a água. O acampamento romano se encontrava rio abaixo, o dos teutões, rio acima, mas o acesso mais fácil e amplo ao rio estava logo abaixo da colina ocupada pelas legiões. Sem descer para combater, Mário dominava a própria vida. A sede começou a fazer seu trabalho. Após dias de espera, de insultos ignorados e de cantos de guerra sem resposta, a frustração se converteu em raiva cega. Mário decidiu então provocar a faísca. Reuniu suas tropas auxiliares, os lígures, aliados tão duros e resistentes quanto os próprios teutões, e lhes deu uma ordem simples e calculada. Descei ao rio. Provocai-os. O que começou como uma escaramuça menor, transformou-se rapidamente em um caos sangrento. Os teutões, enfurecidos e desesperados pela água, cruzaram o rio em massa para atacar os lígures. Era exatamente o que Mário havia previsto. Do alto da colina, ordenou às primeiras legiões que descessem. Não correram. Avançaram com passo firme, em formação cerrada, com o ritmo aterrorizante de uma maquinaria que sabe que vai matar. Os romanos golpearam o flanco dos teutões enquanto estes estavam desordenados, presos na travessia do rio e enfrentados aos lígures. O choque foi brutal. Para os teutões que observavam do acampamento,
a cena foi confusa. Não estavam preparados para uma batalha em grande escala. Quando compreenderam o que ocorria, já era tarde. Mário não buscava uma vitória total naquele dia. Buscava algo mais importante: a iniciativa. Após causar enormes baixas, ordenou a seus homens que se retirassem com disciplina perfeita de volta à colina. Deixaram para trás milhares de corpos flutuando no rio e espalhados pelas margens. Foi um golpe preciso, calculado, que feriu o orgulho inimigo e acendeu um desejo de vingança impossível de conter. A primeira sangue havia sido derramado, e com ele, Mário havia vencido a batalha psicológica. Os teutões estavam humilhados, feridos e furiosos. Haviam mordido a isca. Naquela noite, no acampamento inimigo, não se falou em retirada nem em prudência, só em atacar, em subir a colina ao amanhecer e esmagar os romanos com tudo o que tinham. Mário o sabia. Sabia que no dia seguinte atacariam sem reservas, impulsionados pela raiva e não pela razão, justamente como ele queria. Mas o que os teutões não podiam imaginar era que a verdadeira genialidade do plano romano ainda não havia se revelado. Enquanto o inimigo uivava de ira e chorava seus mortos, Mário preparava o golpe final. Na escuridão, deu uma ordem secreta. 3.000 de seus melhores homens abandonariam o acampamento sob o amparo da noite. Marchariam por uma trilha oculta que rodeava o vale e se embrenhariam nas colinas arborizadas, situadas logo atrás do acampamento teutão. Ali esperariam, em absoluto silêncio. A aniquilação não viria só de frente. Viria de onde ninguém a esperava. O amanhecer não trouxe calma, trouxe fúria. Do vale, o acampamento teutão despertou como uma besta ferida. Durante a noite haviam afiado suas armas, batido seus escudos e jurado vingança. Não havia plano nem estratégia, só uma certeza. Subiriam aquela colina e matariam cada romano que encontrassem. Para eles, não era uma batalha, era um acerto de contas. Mário reuniu seus homens, não lhes prometeu glória nem espólio. Deu-lhes uma ordem simples e brutal: mantende-vos firmes. Não lutais contra homens, lutais contra a raiva. Deixai que se estraçalhem contra vós. Para aquelas legiões, sua palavra era lei. Haviam sido treinadas para obedecer mesmo quando o medo gritava o contrário. Do alto da colina, a maré teutona parecia infinita. Dezenas de milhares de guerreiros começaram a avançar morro acima, gritando, uivando, batendo suas armas. O chão vibrava sob seus passos. Os centuriões romanos caminhavam atrás da primeira linha, repetindo uma e outra vez o mesmo comando: mantende-vos firmes, mantende a linha. Mário esperou. Deixou que o inimigo subisse. Deixou que o sol, o peso das armas e a inclinação esgotassem suas forças. 50 metros, 40, 30. Justo quando a primeira onda estava prestes a colidir, os chifres romanos soaram em uníssono. O céu escureceu. Dezenas de milhares de pila voaram ao mesmo tempo. Não eram simples dardos. Estavam desenhadas para dobrar ao impactar, inutilizando os escudos inimigos. Os grandes escudos de madeira dos teutões ficaram convertidos em cargas inúteis, eriçados de ferro retorcido. Sem proteção, colidiram contra o muro romano. Ali se revelou a verdadeira diferença entre ambos os mundos. Os teutões lutavam com espadas longas, precisavam de espaço, amplitude, impulso. Os romanos lutavam ombro a ombro, não balançavam suas armas, apunhalavam. Movimentos curtos, rápidos, mortais, protegidos por enormes escudos. Era a disciplina industrial contra o caos individual. Durante 1 hora, depois 2, a pressão foi desumana. Os corpos se acumulavam em frente à linha romana. Para cada teutão que caía, outros 2 ocupavam seu lugar. A primeira linha romana lutava até cair e era substituída imediatamente pela seguinte. Uma rotação perfeita, impiedosa, uma máquina desenhada para não se quebrar.
mas até as máquinas têm limites. O furor teutônico, embora desorganizado, era implacável. A disciplina romana começou a ranger. O sol subia. O cansaço se tornava insuportável. A batalha pendia por um fio. Mário não olhava para a frente. Seus olhos estavam fixos nas colinas arborizadas atrás do inimigo. Ali, ocultos entre as árvores, 3.000 homens continham a respiração havia horas. Escutavam os gritos, o choque do ferro, a morte de seus camaradas. Cada segundo era uma prova de obediência absoluta. Então Mário viu o momento exato. O inimigo estava completamente comprometido, sem reservas, sem defesa na retaguarda. Virou-se para um legionário que segurava um escudo polido como um espelho. Com um leve gesto, o escudo capturou a luz do sol e a devolveu em um brilho cegante. O sinal. No instante, o silêncio da floresta foi quebrado com um som que gelou o sangue. 3.000 chifres e trombetas romanas ressoaram em uníssono, logo às costas do exército teutão. O inferno acabara de se abrir. Das árvores surgiu uma visão impossível. 3.000 romanos frescos, descansados, desciam a toda velocidade pela encosta. Não atacaram o centro do combate. Golpearam onde mais dói a um exército, a retaguarda. Ali estavam as carroças, os idosos, as mulheres e as crianças. Ali estava a razão pela qual os teutões haviam lutado desde o princípio. O impacto foi imediato e devastador. Os poucos guardas que restavam atrás foram superados em segundos. A ordem se dissolveu em pânico. Os gritos que chegaram até a primeira linha não eram de guerra, eram gritos de família. Os guerreiros teutões, encharcados de suor e sangue, escutaram os chifres, escutaram o clamor atrás deles e se viraram. O que viram foi o fim de seu mundo. Romanos onde jamais deveriam ter estado. Seus próprios filhos correndo, suas mulheres caindo. Nesse instante, a batalha se perdeu. A moral não se quebra na frente, se desintegra por trás. A dúvida foi sua sentença de morte. Mário observou como o pânico se espalhava como uma onda. Não gritou, não precisou fazê-lo. Pronunciou a ordem com uma frieza absoluta. Agora, persegui-os. A legião deixou de apunhalar e começou a avançar. Um passo, depois outro. Escudos empurrando, fileiras cerradas, ganhando terreno sem pressa e sem piedade. Os teutões ficaram presos entre duas frentes. Já não eram um exército. Eram uma multidão aterrorizada. Jogaram suas armas, tentaram fugir, mas não havia saída. O vale era uma armadilha perfeita. A batalha havia terminado. A matança acabara de começar. Os legionários perseguiram cada homem que corria. Não fizeram prisioneiros. A disciplina se manteve na formação, mas não na aplicação da morte. Foi uma aniquilação metódica. Os historiadores calculariam depois que mais de 100.000 guerreiros teutões morreram naquele dia em Aquae Sextiae. O gênio tático de Mário transformou-se em simples aritmética de extermínio. Mas mesmo essa cifra não conta da história completa. Porque quando caiu o último guerreiro, quando o vale ficou coberto de corpos e silêncio, a guerra ainda não havia terminado. No acampamento cercado pelas legiões vitoriosas, restavam as mulheres, e elas estavam prestes a mostrar a Roma que a verdadeira derrota nem sempre se decide com aço. Quando o pó da batalha assentou, os romanos avançaram convencidos de que tudo havia terminado. A vitória no campo era absoluta. O butim os esperava, porque para Roma, a guerra não concluía com a derrota do inimigo, mas com a captura de pessoas, escravos. Vidas convertidas em moeda para pagar as legiões e engrandecer o nome do general vencedor. Mas o que encontraram no acampamento teutão não foi rendição, foi resistência. As mulheres, vestidas de negro, haviam visto à distância como o vale se convertia em uma vala comum. Haviam visto morrer seus esposos, seus irmãos, seus filhos mais velhos. E em seus olhos não havia lágrimas,
Havia fogo. Não estavam armadas com espadas nem lanças. Tomaram o que tinham à mão: machados de lenhador, facas de cozinha, picas para o gado, pedras, suas próprias mãos. Colocaram-se em frente aos filhos que se escondiam atrás delas e se converteram na última linha de defesa de sua civilização. Aquilo não era uma batalha de táticas. Era uma luta primitiva, desesperada, sem esperança de vitória. Os legionários, os soldados mais profissionais do mundo, encontraram-se combatendo contra uma fúria que não compreendiam. Estas mulheres não lutavam para vencer, lutavam para morrer matando. Cada passo que os romanos davam era pago com sangue. Para cada mulher que caía, outra ocupava seu lugar, gritando os nomes de seus deuses do norte. Durante horas, o combate ficou estagnado entre carroças e paliçadas improvisadas. A disciplina romana, paciente e implacável, terminou por se impor. Brecha após brecha, as legiões avançaram para o interior do acampamento. Parecia que a resistência finalmente se quebraria. Então ocorreu algo inesperado. De entre as sombras surgiu uma delegação. Não eram guerreiras, mas as mulheres mais idosas. Caminhavam devagar, desarmadas, com a dignidade de quem já havia tomado uma decisão. Os combates pararam. Os legionários baixaram suas armas, convencidos de que escutariam súplicas de vida. Mas não pediram clemência, não rogaram por sua salvação. Sabiam que seu destino, como prisioneiras romanas, era a escravidão. E para uma mulher teutona, a escravidão significava uma vida de humilhação e violência. Por isso pediram outra coisa. Suplicaram ser entregues não aos soldados, mas às virgens vestais em Roma. Queriam passar o resto de seus dias servindo a deusa Vesta, preservando sua castidade e sua honra em um serviço sagrado. Não pediam liberdade, pediam dignidade. A petição foi levada a Caio Mário. Para ele, não tinha sentido algum. Aquelas mulheres eram butim de guerra. Perteneciam a seus soldados por direito de conquista. Negar-lhes esse prêmio era politicamente impossível. A lei da guerra era clara. Os vencidos perdiam todos os seus direitos. A resposta de Roma foi breve e brutal. Petição negada. O sol se pôs sobre um exército vitorioso. Os romanos, seguros de que a resistência havia terminado, acamparam fora do círculo de carroças. Decidiram esperar o amanhecer para organizar e repartir os cativos. Celebraram, beberam, riram, sem saber que, na escuridão do acampamento teutão, estava sendo tomada uma decisão que mudaria para sempre o significado daquela vitória. Para as mulheres teutonas, a recusa de Roma não foi o fim de uma negociação, foi uma sentença. A última mensagem de um mundo que já havia decidido seu destino por elas. Enquanto o sol se ocultava, e no acampamento romano o vinho corria entre risadas e cantos de vitória. Do outro lado da paliçada não houve gritos nem discussões. Houve silêncio. Um silêncio denso, carregado de compreensão. Aquelas mulheres entendiam perfeitamente o que as esperava ao amanhecer. A escravidão não significava apenas trabalho forçado. Significava perder seus nomes, sua língua, seus deuses. Significava que seus corpos se converteriam em troféus e que seus filhos cresceriam como propriedade daqueles que haviam matado seus pais. Para elas, esse futuro não era vida. Era uma agonia sem fim. A decisão não foi fruto do pânico. Foi um julgamento frio, uma sentença ditada por mães que haviam visto desaparecer o mundo dos homens em um só dia. Agora restava seu mundo, e se recusaram a permitir que fosse profanado. Se sua civilização devia morrer, morreria inteira, sem deixar nada que Roma pudesse reclamar como butim. Primeiro foram os filhos. Na escuridão das tendas e das carroças, cada mãe cumpriu com a decisão mais antinatural que pode tomar um ser humano. Não houve alaridos, nem caos. Só um silêncio sufocante que se estendeu por todo o acampamento. Foi seu primeiro ato de guerra contra Roma. Uma geração de escravos que nunca existiria.
Quando o último filho deixou de respirar, chegou a vez das mulheres. 300 sobreviventes do massacre do Vale. 300 executoras de sua própria sentença. Com mãos firmes, começaram a soltar o cabelo. Trançaram suas próprias cordas. Aquelas que não podiam se enforcar eram estranguladas por suas irmãs em um último gesto de solidariedade brutal. Ajudaram-se mutuamente até o fim. Enforcaram-se nas vigas das carroças, nos galhos das poucas árvores que restavam no acampamento, em qualquer estrutura capaz de suportar seu peso. Transformaram seu lar em uma tumba coletiva. Não deixaram cartas, não deixaram explicações. Sua mensagem não era feita de palavras, mas de ausência. Ao amanhecer, o primeiro que os romanos notaram foi o silêncio. Não havia choros, não havia súplicas. Não havia o murmúrio habitual de uma multidão cativa. O acampamento teutão parecia vazio. Os centuriões gritaram ordens para organizar os prisioneiros, mas ninguém respondeu. Era como falar com uma tumba. A curiosidade se converteu em inquietação. A inquietação em um pressentimento obscuro. Os veteranos, homens acostumados a dormir entre cadáveres, sentiram um calafrio que não tinha nada a ver com a brisa matinal. Algo estava profundamente errado. Quando finalmente se abriu uma brecha na paliçada e os primeiros legionários entraram, compreenderam por quê. O acampamento não estava vazio. Estava cheio. Cheio de corpos imóveis, pendurados em uma ordem terrível. Mulheres, crianças, silêncio absoluto. Roma havia conquistado um cemitério. A notícia chegou a Mário como um golpe seco. Não havia prisioneiros. Não havia botim humano. Só mortos. O relatório não descrevia uma situação militar. Era um epitáfio. Durante um instante, o homem que havia salvado Roma não sentiu horror nem compaixão. Sentiu raiva. Uma fúria fria, contida, porque aquelas mulheres de Vita lhe haviam tirado o mais valioso de uma vitória romana. As testemunhas. Sem cativos não haveria desfile triunfal completo. Não haveria reis acorrentados caminhando pela via sacra. Não haveria milhares de rostos derrotados confirmando perante o povo que Caio Mário, o novus homo, havia salvado a república. Haviam vencido a Guerra do Aço, mas haviam perdido a imagem da vitória. Mário teve que ver com seus próprios olhos. Entrou no acampamento teutão e caminhou entre as carroças convertidas em forcas. Observou os corpos imóveis, as crianças cuidadosamente colocadas sob suas mães, a ausência total de caos. Não encontrou medo, não encontrou arrependimento. Só uma calma desafiadora que não se encaixava em nenhuma lógica militar. A guerra, para Mário, sempre havia sido simples. Aplicava-se uma força esmagadora até que o inimigo se quebrasse e se submetesse. Mas ali se enfrentou a algo diferente. Um inimigo que havia escolhido desaparecer antes que ser conquistado. Aquilo não era uma rendição. Era a última jogada de uma guerra que Roma nem sequer havia entendido completamente. A ordem que deu foi tão fria quanto pragmática. Queimai tudo. Não quero que reste nenhum osso, nenhuma lembrança. O acampamento foi apagado da terra. A quais Sextiae devia converter-se em nada mais que cinzas e silêncio. Roma não precisava de monumentos a uma vitória incômoda. Quando a notícia chegou à capital, o terror símbrio ficou oficialmente contido. Mário foi aclamado como herói, como o terceiro fundador de Roma. Seu gênio tático se converteu em lenda. O suicídio das mulheres foi reduzido a uma nota grotesca, uma prova mais da suposta barbárie do inimigo, uma justificativa para seu extermínio. Mas o verdadeiro legado foi muito mais obscuro. O exército que havia vencido aquela guerra já não era o exército da República. Era o exército de seu general. A lealdade pessoal, o poder absoluto e a solução militar para qualquer problema haviam se mostrado eficazes. Demasiado eficazes. Roma havia aniquilado uma civilização em um único dia. Mas nesse mesmo ato havia semeado o veneno que, décadas depois,
consumiria a própria república. Naquela noite, 300 mulheres negaram a Roma seus troféus e lhe deixaram uma pergunta que ainda ressoa entre as ruínas dos impérios: o que vale mais, viver acorrentado ou morrer livre?